paz do Senhor a todos os professores e a todas as professoras. Para quem não me conhece, eu me chamo Tia Adriana e hoje eu estou mais um dia muito feliz porque estamos preparando mais uma lição do quarto trimestre. E hoje nós vamos estudar a lição dos primários, a lição número 2, cujo tema é Na Casa de Deus eu aprendo a orar. O nosso objetivo é ensinar às nossas crianças que a oração tem poder e a oração ela produz milagres. Por isso nós vamos incentivar as nossas crianças a orar. Então, como de costume, é muito importante que a gente abra a nossa aula junto com as nossas crianças com uma oração. E em seguida nós vamos apresentar o versículo que nós vamos estudar na nossa lição. Então, o versículo da nossa lição, primeiramente você tem que ter o cuidado de ler o versículo na Bíblia Sagrada para que a sua criança entenda que você está ensinando para ela a palavra de Deus e que a palavra de Deus está escrita na Bíblia Sagrada. Então, você vai pedir para que elas abram as suas Bíblias ou você vai ler junto com ela o versículo Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte B, que diz assim: façam oração um pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte B. Só em seguida que você vai ler o versículo no memorizando. E você aí vai incentivar a sua criança, né? Você vai ler e você vai pedir para que ela repita o versículo com você, para que ela consiga guardar no coração. A nossa lição, ela propõe que a gente faça uma brincadeirinha para a introdução do versículo, que é o telefone sem fio. É você falar para a primeira criança no ouvido dela sobre o versículo e ela repassar para as demais crianças, né? De modo que você vai testar o que foi que cada uma ali entendeu. Então, essa dinâmica que a nossa lição dos primários está nos ensinando, no final você deve explicar para a sua criança que quando ela se expressar, quando ela falar com alguém e mesmo quando ela for falar com o Papai do Céu, ela precisa expressar o que ela quer, o que ela deseja. Então, eu trouxe aqui, um memorizando sobre a oração e coloquei o versículo, onde aqui você vai ler com a sua criança e você vai pedir para que ela repita o versículo, para que ela consiga guardar no coração. Esse visual aqui eu achei bastante interessante, que eu já vou apresentar para vocês, né? A oração, você não ora com o olhozinho aberto, você ora com os olhinhos fechados. Então, esse visual aqui, tem essa mobilidade, né? Para você ensinar às suas crianças que a gente ora com os olhos fechados e não com os olhos abertos. Então, esse visual aqui, ele tem tudo a ver com a nossa lição dos primários. Então, queridos professores, a nossa lição hoje, ela envolve muitos personagens, né? Então, a primeira coisa que eu vou trazer para vocês é um material que eu trouxe aqui para apresentar para vocês, né? Vai falar sobre a história de Pedro, então eu trouxe aqui alguns personagens, como vocês estão vendo, né? E aí vocês podem, com a criatividade de vocês, vocês podem elaborar, vocês podem criar, vocês podem fazer outros tipos também de boneco das variadas formas, desde que represente os personagens, porque a classe dos primários é uma classe muito pequena, uma classe que a idade realmente é muito baixa, então ela precisa de visuais para poder a gente contar a história e a criança ela compreender melhor, para que a gente não conte a história da lição dos primários apenas falando, porque como é uma classe de pequeninos, né, de pouca idade, eles têm uma maior dificuldade para assimilar. Quando a gente usa os materiais, quando a gente usa os visuais, a gente consegue fazer com que eles entendam melhor. Também você tem os visuais da própria CPAD. Abri aqui para vocês, que aqui, uma criança orando. Aqui os amigos, os personagens da história que também você pode utilizar, tá certo? Então, vamos lá para a introdução da nossa história.
Você vai introduzir a história perguntando para as crianças o que é orar, porque aí você vai forçar a sua criança a interagir e a conversar com você. Então você vai perguntar para as crianças: você sabe o que é orar? Me responda, você sabe o que é orar? E você vai esperar a resposta de cada criança que ela vai dar para vocês. Ela vai dar a resposta para você e você vai ficar ouvindo. E depois, em seguida, você vai explicar logo à sua criança o que é orar. Orar é conversar com o Papai do Céu. Orar é um momento da gente agradecer por todas as bênçãos recebidas. E aí, você tem que explicar que bênçãos são essas para essas crianças, né? As bênçãos recebidas. A sua comidinha, a sua roupinha, seu material escolar, seu papai e sua mamãe. São bênçãos que Papai do Céu dá para você. Então, é importante ensinar as crianças que elas devem agradecer a Papai do Céu por essas bênçãos derramadas na vida dela. Mas também devemos ensinar as nossas crianças que elas também devem orar. E na oração ela deve apresentar o que ela precisa para viver. Porque Papai do Céu quer ouvir aquilo que ela precisa. Então, que ela expresse para Papai do Céu os desejos do seu coração. Que ela peça a Papai do Céu a sua comidinha. Que ela peça a Papai do Céu dinheiro para comprar sua roupinha. Para comprar os seus sapatos. Os pedidos que ela deseja no seu coração. Então, é muito importante ensinar isso à criança, né? A agradecer pelas bênçãos recebidas e também incentivar as crianças na oração a pedir as coisas que ela almeja, que ela deseja a Papai do Céu, porque assim você está incentivando aquela criança a depender totalmente de Deus, né? E outra forma que nós temos que orar é também na igreja. E aí você vai colocar para sua criança que ali está a oração coletiva, que é a oração com várias pessoas. Você está ali com outros coleguinhas, você está ali com a mamãe, com o papai, com todos os coleguinhas da igreja. Então ali todo mundo está orando e você vai explicar para aquela criança que Deus ele se agrada muito daquela oração coletiva, de uma oração cheia de fé, de uma oração verdadeira, de uma oração sincera, porque através do poder da oração, Papai do Céu ele pode realizar grandes coisas. Papai do Céu, ele se agrada muito de uma oração com fé, uma oração verdadeira, uma oração sincera. Através de uma oração com muita fé, Papai do Céu, ele pode atender a sua oração se ele vê que aquilo que você está pedindo é algo bom para você. E é muito importante, professores, que vocês também coloquem para as crianças que não é tudo que elas pedirem a oração que Deus ele vai assim conceder. Deus ele vai conceder sim o pedido do coração daquela criança, o pedido da oração, mas se Deus vê que é bom para ela. Se não for bom para ela, Deus ele não vai assim realizar. Então é muito importante que você deixe isso claro para a sua criança, para que a criança ela entenda que nem todas as orações que ela fizer Deus ele vai atender e ela tem que entender o porquê que ele não vai atender, tá bom? Então, a lição agora ela vai entrar na história propriamente dita. Ela vai dizer que tinha um homem e o nome dele era Pedro. E Pedro ele estava numa cidade e nessa cidade tinha muitas pessoas. E Pedro, ele era um homem muito temente a Deus. E Pedro, na cidade que ele estava, ele começou a pregar a palavra de Deus para várias pessoas. Mas o governo daquela cidade não acreditava em Deus. Ele não aceitou que Pedro pregasse a palavra de Deus para as pessoas, para que aquelas pessoas aceitassem Jesus como Salvador. E aquele governo ficou com tanta raiva de Pedro que mandou prender Pedro. Mas vejam só, crianças, Pedro não roubou, Pedro não matou, Pedro não fez nada de errado, mas mesmo assim o governo mandou prender Pedro, só porque Pedro estava pregando o evangelho para as pessoas. Olha aí, professores, eu frisando, chamando a atenção das crianças que ele não fez nada de errado, ele fez tudo certo e só porque ele estava pregando a palavra do Senhor, ele foi perseguido, ele assim foi preso, mas mesmo assim não desistiu, né? A gente está incentivando as nossas crianças a ser fortes, ser guerreiras, incentivando as nossas crianças, mesmo que as pessoas às vezes se aborreçam com a gente,
nos persigam, mas que a gente continue fazendo as coisas que Papai do Céu, ele se agrada. E aí a história vai dizer que Pedro, ele foi preso. E os amigos de Pedro, da igreja, ficaram muito preocupados com Pedro, porque Pedro não fez nada de errado. E agora os amigos de Pedro não podiam tirar mais Pedro da cadeia. Eles ficaram muito aperreados e eles tiveram uma grande ideia. Eles então foram para a igreja, eles foram orar. E aí eles fizeram uma oração com muita fé, acreditando, uma oração verdadeira, uma oração muito sincera, pedindo para Papai do Céu, pedindo para Deus tirar Pedro da cadeia. Aí vocês podem incluir uma pergunta para as crianças, porque você vai incentivar elas a pensarem junto com você. Você pode dizer assim: crianças, vocês acham que esse Deus, os amigos de Pedro, eles foram orar? Vocês acham que esse Deus, os amigos de Pedro, conseguiu tirar Pedro da prisão? Vocês acham que esse Deus tirou Pedro da prisão através da oração dos amigos? Vocês acham que ele teve essa capacidade, esse poder de tirar Pedro da prisão? O que é que vocês acham? E aí, professor, você vai esperar a resposta das tuas crianças e logo após você vai dizer assim: muito bem, ele realmente é muito poderoso. Você sabe o que foi que Deus fez? Libertou Pedro da prisão. Deus mandou um anjo lá na prisão onde Pedro estava. O anjo entrou, quebrou as correntes e Pedro saiu da prisão salvo, 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 livre e solto. Pedro foi embora, não estava machucado. Pedro saiu. Deus mandou um anjo para libertar Pedro da prisão. E foi muita felicidade. Pedro saiu e foi em direção aos seus amigos. E seus amigos ainda estavam lá de joelho na igreja, orando, pedindo a Deus para que tirasse Pedro da prisão, porque Pedro não tinha feito nada de errado. Eles estavam ainda orando quando Pedro chegou na porta da casa. E aí chegou uma menina, Rode, e avisou: corram, corram, Pedro está na porta do templo. Deus acabou de libertar Pedro. E aí os homens se levantaram, muito felizes, muito alegres, foram se reencontrar com Pedro. Eles ficaram muito felizes, abraçaram Pedro. Imagine que Pedro estava preso e de repente Pedro agora está livre, Pedro agora está solto. Esse momento foi de grande felicidade, de grande alegria, eles ter reencontrado o grande amigo Pedro, muito amado e muito querido. Deixa eu te dizer uma coisa, criança. Nesse momento que há um reencontro de Pedro com os amigos, nos mostra sobre o poder da oração. Como Deus, ele ouve as nossas orações, como Deus, ele atende os nossos pedidos. Afinal, o nosso Deus é nosso amigo fiel e ele escuta nossas orações. Então, nós podemos falar com Deus em qualquer momento, na rua, na escola, em casa, na igreja, em qualquer momento. Se você para um pouquinho de tempo para orar e falar com o Papai do Céu, seja a hora que for, ele está disponível para ouvir a tua oração. Aqui nesse caso, quando Pedro se reencontrou com os amigos, é um momento realmente que nos mostra que Deus, ele faz grandes coisas através da oração, uma oração sincera, uma oração verdadeira. Deus, ele faz grandes coisas, ele atende o pedido das pessoas, assim também como ele também, o nosso Deus, ele atende o seu pedido também. Então, da mesma forma como os amigos de Pedro oraram com muita fé, você também, criança, deve orar a Papai do Céu. Papai do Céu, ele quer ouvir a sua oração. E para falar com o Papai do Céu, não precisa de hora marcada, não precisa usar o celular para falar com o Papai do Céu. É só você se ajoelhar, fechar os seus olhinhos e orar a Papai do Céu. E nessa oração, você sempre tem que
agradecer a Papai do Céu por todas as bênçãos que Ele lhe dá na sua vida, você também precisa pedir a Papai do Céu tudo aquilo que você precisa para viver. A sua comidinha, a sua roupinha, o seu material escolar. Você deve pedir tudo o que você precisa a Papai do Céu, porque Papai do Céu é seu amigo fiel. Ele sempre vai ouvir a sua oração e Ele sempre vai atender a sua oração quando Ele vê que a sua oração você está pedindo algo que é muito bom para você. Se for algo muito bom para você, Papai do Céu, Ele vai atender sim o seu pedido que você está fazendo na oração. Então, queridos professores, essa é a lição dos primários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima aula. A paz do Senhor! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81988832755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.